Olá, boa noite. Hoje é 25 de abril de 2024. Como se livrar de ser um ser monstro? Então, eu vou mostrar para você. Você, para se livrar de ser um ser monstro, você deve obedecer os mandamentos de Deus. Olha só. Você deve obedecer os mandamentos de Deus e você tem que não alimentar os pensamentos ruins e tem que passar a viver respeitando e entendendo o seu próximo. No princípio, Deus não fez um ser monstro. Os seres humanos passaram a ser um ser monstro, um para com os outros. Veja que uma pessoa chegar ao ponto de matar, mandar maltratar, mandar fazer mal a alguém. E muitas das vezes eu estou falando aquelas pessoas que não merecem, que são inocentes, as pessoas que criam em Deus, criam em Jesus Cristo, que não são envolvidos com coisas que o que fazem com elas não tem culpa ou não tem ali a mesma colheita por o fato de não ter feito a mesma coisa. Então entenda bem, você tem que fazer isso para se livrar de ser um ser monstro. O que você deve fazer? Ó, você para se livrar de ser um ser monstro, você deve obedecer os mandamentos de Deus. Você já ouviu falar o que é que o mandamento de Deus está escrito? Quando Deus ele deu os 10 mandamentos para Moisés, ele deu os 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Não matar, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Toda aquela coisa, honra teu pai e tua mãe. Não cobiçarás e tal e tal. Tudo nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ao teu próximo como a ti mesmo. Você sabe que Deus quer que o ser humano seja um ser humano normal, uma criatura dele normal, obediente a ele, só que muitas das vezes o ser humano passa a ser um ser monstro. Você já viu aquelas séries, aqueles filmes? Eles são o que no filme? Serem monstros. Pessoas monstros, são monstras. Pessoas que querem ver o mal do outro, querem ver o outro se dando mal, querem ver a destruição, querem ver o sofrimento, querem ver o fracasso, querem ver o outro morto. Você já viu no filme de monstro? O que é que o monstro quer fazer com o ser humano normal? Ele quer fazer coisas más, coisas ruins, coisas perversas. Deus, ele não quer fazer isso com o ser humano. Quem quer é o diabo, Satanás e os demônios. Só que tem ser humano que querem fazer isso com o outro. E fazem. E como eu falei, tem pessoas que fazem e infelizmente a pessoa não prontou aquilo que está recebendo de mal, de cruel, de ruim. Aí é mais terrível ainda, porque a colheita, porque a pessoa perde a salvação e terá mais dura condenação. Então não seja um ser humano, não seja, se livre. Ó, como se livrar de ser um ser monstro? Você, para se livrar de ser um ser humano, ser um monstro, não um ser humano, você para se livrar de ser um ser monstro, você deve obedecer os mandamentos de Deus e você tem que não alimentar os pensamentos ruins. É um pensamento ruim contra alguém, o que você tem que fazer? Meu Deus, me perdoa, tire esses pensamentos de mim. E tem que passar a viver respeitando e entendendo o seu próximo. Respeitando já está dizendo. Respeitar é amar, não fazer mal, não atrapalhar. E se você quiser, entendeu? Tem gente que diz assim, esse cara quer impor coisas pra gente, ele quer mandar na gente, ele quer determinar o que a gente faz. Não. Deus e Jesus Cristo foi que determinou o que você tem que fazer, o que você deve fazer. Agora você, muitas das vezes o ser humano é que não quer fazer. E por causa disso, não tem repouso eterno, descanso eterno. Entendeu? É isso que o que eu quero passar para você. Como se livrar de ser um ser monstro? Você, para se livrar de ser um ser monstro, você deve obedecer os mandamentos de Deus e você tem que não alimentar os pensamentos ruins, tem que passar a viver respeitando e entendendo o seu próximo. No princípio, Deus não fez o ser monstro. Deus fez seres humanos. E os seres humanos passaram a ser um ser monstro. Lembra de Caim?
Caim ficou com raiva de Abel, Caim ficou revoltado que Deus não recebeu a oferta dele, sendo que eu já assisti um filme, e Caim, ele não pegou o melhor fruto da terra. Caim não pegou uma espiga de milho, aquela mais grandinha, mais cheinha, uma maçãzinha, qualquer outra fruta bonitinha. Caim não pegou ali as verdurinhas, as coisinhas, as melhores, ele pegou as coisas mais ruins e colocou para Deus. Deus viu a intenção do coração dele, que ele não queria obedecer, ele não queria agradar ele, fazer a vontade dele. Já o Caim, ele olhou, já o Abel, ele olhou, viu lá no curral, viu as ovelhas, pegou aquele mais bonitinho, segundo filme que eu assisti, que é baseado em fatos reais da Bíblia, que é baseado em fatos reais. Aí, o que aconteceu? Ele pegou o melhor ovelhazinha, a ovelhazinha fez o quê? Foi agradável aos olhos de Deus e Deus consumiu. Na mesma hora o fogo do céu caiu sobre aquela ovelha e consumiu aquela ovelha. Deus se agradou da oferta de Caim, de Abel, não da de Caim. Entendeu? Caim se tornou assim um ser monstro porque quis as escolhas, as decisões, as práticas, as intenções dele, os pensamentos dele. Não foi Deus que transformou Caim num ser monstro. Caim se tornou um ser monstro. Foi o que ele fez? Planejou e matou o próprio irmão. Olha só, isso é uma coisa de monstro. Já viu no filme que é que o monstro faz? O monstro mata o ser humano. Então Caim fez o quê? Foi um ser monstro. Boa noite.